dela depende da eclosão dessa glória em cada um de nós. A criação espera que a glória do homem apareça, surja. Porque hoje a criação está sendo devastada pela desfiguração humana, pelo pior do humano, pelo pior da humanidade. Por isso a criação geme. Se a gente pudesse ouvir as vibrações de gemido da criação, não só de árvores, mas de tudo que existe, tudo é integrado. Essas coisas só são desintegradas para nós, que estamos também desintegrados de tudo. Mas todas as demais coisas estão em estado de conexão, menos nós, que somos os únicos alienados no processo. E a natureza toda, na terra, no céu, no mar, debaixo da terra, geme, vibra, esperando o dia da manifestação da minha consciência, quando eu me tornarei um Cristo glorificado, um humano Cristo, um Homo Christus, em toda a plenitude da manifestação, da indicação do objetivo ômega da evolução, que é apresentar ao universo o Homo Christus, o Cristo no homem, e o homem na plenitude do Cristo que venceu a morte, do Filho do Homem para além do Filho do Homem, na contingência da natureza, em como Jesus mesmo dizia acerca de si e acerca de si no futuro, quando ele diz, quando vier o Filho do Homem. Aí já não é mais só o Filho do Homem andando entre os humanos, mas já é o Filho do Homem que atravessou pela morte e agora é glorificado em Cristo Jesus, do mesmo jeito que Jesus, o homem, foi glorificado na travessia da morte pela ressurreição, assim seremos nós. E a criação aguarda esse dia. Toda a criação, todas as coisas, há uma expectação cósmica pela transformação do homem em ente animal predador num ente que existe conforme Cristo, que se torna o Cristo glorificado de Deus, onde Jesus é o primogênito e nós somos irmãos dessa glória, irmãos da mesma glória de Cristo Jesus, pois a criação geme com expectação por esse dia, porque ela própria está sujeita à vaidade, à idiotice. Vai um cara lá e corta um pau, uma árvore de 700 anos, um idiota. Não sabe nem por que está cortando, só porque deram uma ordem, disseram que vão pagar a ele R$50 se ele botar aquele tronco abaixo. R$100, ele vai lá e destrói milhares de mundos por causa da vaidade de um outro que quer ganhar dinheiro fácil, por causa de um outro que disse, eu arrendei a área, ela é minha, vá lá e destrua. Como se a criação de Deus estivesse aberta para arrendamento ou para humores de regimes governamentais. Isso tudo vai sendo anotado nos anais do juízo divino, porque a criação está solapada pela nossa vaidade. Ela não está sob vaidade porque ela quis, não é voluntário, ela jamais escolheria ter esse tipo de exatores, de feitores, de dominadores malignos, como temos sido nós, os humanos, destruidores da criação, antagonistas de Deus na criação,
inimigos de Deus contra as suas criaturas. É o que nós temos sido. A criação, todavia, não se voluntariou para isso, para estar sob a nossa vaidade. Ela foi entregue. E nós que recebemos o mandato de cuidarmos dela com amor, resolvemos devastá-la com torpor e com maldade e com ignorância, como se fôssemos cupins e não seres humanos. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a colocou sob esse estado de degradação. E somos nós que, num certo sentido, fizemos isso. Agora, a misericórdia de Deus tem caminhos para além da nossa idiotice, de modo que Paulo olha para o que o homem faz contra a natureza e enxerga para além da brutalidade humana o dia da redenção. Aquele que a entregou ao homem para que o homem cuidasse dela, não foi surpreendido pela maldade desse cupim humano devastador. Ele próprio enxergava para além disso, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Quando ele disse, maldita seja a terra por causa do homem, lá em Gênesis 3, por causa do nosso pecado, ecoava, para além disso que se podia ouvir, uma outra designação, um outro termo, uma outra expressão que dizia, maldita seja a terra por causa do homem. Todavia, na esperança de que a própria criação venha a ser redimida do cativeiro da corrupção e que seja conduzida da corrupção humana. Olha, toras e toras, queimadas e queimadas, animais e animais, ninhadas e ninhadas, morrendo, a terra pegando fogo. Essa é a corrupção, é o cativeiro da corrupção. A esperança divina é que desse cativeiro a criação seja redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando se manifestarem os filhos de Deus, carregando e manifestando a glória de Cristo em si, sendo transformados de lagarta em borboleta, vivendo essa transformação da redenção, se tornando Cristos de Deus espalhados em toda a criação. O que se diz é, nesse dia, nessa hora, a devastação dará lugar à glória, a mesma glória que esteja se manifestando nos filhos de Deus, que vão expressar a própria glória da ressurreição. Essa mesma glória vai alcançar, vai abraçar toda a criação, que vai ter a sua angústia de devastação substituída pela glória dessa redenção, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, concomitante e simultaneamente, geme e suporta angústias. Até agora. Isso não é poesia, isso é realidade. Porque você é entupido e foi acometido pela doença da burrice espiritual que o príncipe deste mundo inocula sobre nós. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. São poucos os que conseguem enxergar e divisar e proporem-se a prática do bem.
É esse o estado no qual vivemos até agora. E não somente nós e a natureza, que acaba se tornando na vítima inocente mais devastada por todas as nossas ações, mais devastadas. Como diz o livro do Apocalipse, que a volta do Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo vai trazer juízo à terra, à humanidade, à história. Entre outras coisas, se diz que esse juízo virá contra todos aqueles que devastam a terra. É uma das três coisas que o Apocalipse diz que atraem o juízo divino. É a injustiça de natureza econômica com os bens e riquezas do planeta, ficando na mão de uns poucos donos de tudo, donos da terra, enquanto a humanidade passa fome. Essa é a primeira razão do juízo que vem. Em segundo lugar, vem essa idolatria que objetifica tudo e cultua o objeto e faz a vida acontecer em razão, em função e na expectativa de aquisições e posses. Que idolatria mais louca, que dessignificação, que descriação do objetivo para o qual nós fomos criados. A idolatria tira o sentido de tudo. E a terceira razão, esse juízo vem para destruir aqueles que destroem a terra. É sério o que está acontecendo. Não é uma coisa que se possa decidir aqui no Planalto, irresponsavelmente. Tudo carrega consequências. Portanto, Paulo prossegue e diz, não só a natureza geme, mas também eu gemo. E todo aquele que tem essa consciência geme. E todo aquele que tem percepção, que não ficou completamente obturado cognitivamente, geme. Quem está vivo, com alguma percepção, quem não está usando as viseiras da automação diabólica, geme. Geme. E não somente a natureza geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Todos nós que dizemos que somos habitados pelo Espírito Santo, se somos habitados pelo Espírito de Cristo, gememos juntos e solidários com toda a natureza, com toda a criação. Essa é uma espiritualidade sem a qual ninguém vive saudavelmente neste mundo se não carregar essa consciência que decorre de se ter o Espírito de Deus como primícia, habitando em nós, quem quer que seja primícia dessa criação, já carregando o Espírito de Cristo em si, igualmente geme no íntimo, junto com a natureza, aguardando o dia em que tudo isso vai dar lugar à nossa adoção final como filhos, quando seremos habitados pela glória do Cristo ressuscitados e nos transformaremos, segundo Ele, na sua própria glória, seremos com ela e nela glorificados. Nós gememos aguardando a adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Quando esse casulo de morte dará lugar a esse corpo de glória, essa glória que se diz que vem habitar em mim. Toda a natureza carrega a expectação desse dia, dessa hora. Há um gemido escatológico na natureza, em toda a criação, aguardando a manifestação, a eclosão
final da consciência humana, esperando que nós nos tornemos Cristos de Deus para cuidarmos do planeta de Deus com o amor de Deus e com a solidariedade de Cristo por toda a criação divina, e sendo nós também daí para frente os transferidores de um cuidado carregado de glória, de preservação, para com tudo isso que não é nada além da própria glória da criação, conforme Deus, o nosso Senhor, decidiu manifestá-la, conforme ela se manifesta, apesar de nós, numa glória que me leva toda hora a estado de estupefação quebrantado, porque ela manifesta o próprio amor de Deus, a criatividade, o exagero da graça divina criando o inimaginável ainda no espaço-tempo, diante dos meus sentidos, para minha própria percepção. Meu Deus, eu aguardo esse dia onde a criação vai aplaudir a manifestação dos filhos de Deus tomados pela glória da ressurreição. Porque nessa esperança e em toda a esperança divina, nós somos salvos e fomos salvos. A gente é salvo tanto mais quanto a gente viva grávido dessa esperança. É a gravidez dessa esperança que caracteriza, que evidencia a minha salvação. Se eu estou salvo, eu tenho que carregar a gravidez dessa expectação. Se eu sou salvo, eu tenho que carregar a expectação dessa manifestação de salvação para mim e para toda a criação. É isso que Paulo está querendo que os discípulos de Jesus entendam. Naquela geração, quanto mais na nossa. Naquela 2000 anos atrás, onde a devastação natural ainda era pequena, porque os homens não tinham condição de serem os entes alienígenamente devastadores que nós somos hoje. Naquele tempo, a devastação acontecia num período de guerra, quando um determinado grupo decidia cortar todas as árvores de um bosque para fazer uma ponte para atravessar um rio largo. Ou quando se capturavam animais para serem levados para os circos, no caso aqui, os circos, os coliseus, as arenas, os teatros de espetáculos dantescos e sanguinolentos dos romanos, onde as feras tinham um lugar de humilhação, onde os seres mais extraordinários e diferentes e singulares da criação eram levados de um continente para outro para serem mortos ante o grito alucinado de multidões e multidões que não sabiam o que faziam, acerca das quais se poderia e deveria dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que gritam, nem o que pedem, nem o que fazem, nem o que votam, eles não sabem nem quem são. É nessa esperança que nós somos salvos. É nessa gravidez que nós manifestamos que estamos salvos. Ora, esperança que se vê, porque por enquanto a gente não vê nada, só vê fumaça, e idiotas dizendo: vamos deixar passar uma boiada para devastar mais rápido, vamos facilitar as leis de devastação. Hoje a gente não vê nada a não ser idiotice dos loucos. Sim, hoje só vemos isso. A criação geme esperando a manifestação dessa nova consciência, porque por enquanto ela sofre angústias. Nós somos salvos
quando manifestamos cada vez mais a manifestação dessa consciência e ficamos grávidos dessa compreensão e dessa disposição. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por isso, não desanime, embora você não veja ainda a configuração desse dia e dessa hora, e o que você veja seja quase sempre antagonismo a isto, e há, inclusive, as manifestações de ódio, de raiva, até de cristãos. Me ouvindo aqui agora, tem alguns com ódio de mim, com ódio. Estão dizendo, eu não vou mais te seguir, como se isso fosse mudar a minha vida. Não muda nada, só muda a tua, para o mal, para pior. Eu não vou mais te seguir. Sinto muita dó de ti, porque me seguindo você poderia ser salvo da sua loucura. Mas o que a gente vê é uma quantidade enorme, inclusive de cristãos, que se dizem filhos de Deus para terem a prerrogativa de serem destruidores excepcionais da criação, lutando contra a revelação e a manifestação de Deus no evangelho da sua palavra, conforme eu estou apresentando a você. Eu, todavia, sou salvo nessa esperança do que ainda não está presente, mas vai se manifestar. Porque a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê como espera, eu só vejo queimadas, mas eu espero a revelação da glória dos filhos de Deus e espero a revelação da glória nos filhos de Deus. Mas se esperamos o que não vemos, então não estamos vendo ainda. É por isso que com paciência nós aguardamos. Aguardamos e não desistimos e prosseguimos, sabendo o seguinte, preste atenção, que também, Paulo diz, também, o Espírito Santo, semelhantemente a quê? Aos gemidos da criação, a criação geme. Paulo diz, semelhantemente também o Espírito Santo geme, nos assistindo nas nossas fraquezas, nos nossos gemidos. A gente geme com a criação geme conosco, e o Espírito Santo geme com a criação, e geme também com a gente, com a nossa fraqueza. Porque nossa fraqueza é tão grande, a minha fraqueza é tão grande. Aqui, nessa hora, no espaço-tempo, a minha limitação de percepção é tão grande que eu não sei nem mesmo orar como convém. Não sei nem mesmo o que pedir, nem como pedir. Por isso, eu também me entrego ao Espírito Santo. Me entrego para que Ele ore em mim a oração necessária. Para que Ele ore em mim a oração que Deus quer ouvir, para que Ele ore em mim a oração da criação, do clamor pela redenção. Sim, porque o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E é o mesmo Espírito que geme com a criação que o homem devasta. O homem trabalha e corta os entes que carregam a intercessão do Espírito. Paulo dá significado espiritual a todas as coisas vivas. E diz que quando eu vou e devasto, eu estou destruindo o que Deus criou e estou lutando contra os gemidos do Espírito Santo nos gemidos da criação, que devem ser os gemidos de todo ser humano de olhos abertos e com o coração grávido da esperança da glória que há de se manifestar em nós. O Espírito Santo também
intercede por nós na nossa falta de compreensão da extensão total do significado de todas essas coisas, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexplicáveis. E aquele que sonda os corações. E aí, Paulo coloca todo esse trabalho de intercessão do Espírito habitando corações, o meu coração. É um trono de gemidos do Espírito, de intercessão do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito no meu coração. Porque é segundo a vontade de Deus, no meu coração, que o Espírito Santo intercede por mim, intercede por ti. Há uma intercessão que eu não conheço, há uma oração que eu não discerno. Há um pedir de Deus a Deus em mim que eu não conheço os termos. Há uma soberania que me habita e que pede em meu favor, Deus orando a Deus por mim, sobremaneira. Uma oração que eu não conheço, mas que está sendo feita em meu favor o tempo todo, nas fímbrias do meu ser, por aquele que conhece o meu coração, e conhece todos os corações, e conhece a criação e toda manifestação do que acontece no momento presente, tudo que nós ainda chamamos de futuro, e que em Deus, na intercessão que é feita hoje em mim, já é tratada como hoje, porque para Ele tudo é. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, que segundo a vontade de Deus intercede por mim. Ora, nós sabemos que todas as coisas, todas elas, as mais loucas, inclusive, as mais incompreensíveis, as mais absurdas, as que não passam pelo crivo do meu gemido e que eu gemo como quem geme pelo ridículo, pelo absurdo idiótico. Todas as coisas, compreendidas ou não compreendidas, todas elas, todavia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus na criação, amam a Deus no próximo, amam a Deus em tudo que existe e que servem a Deus cuidando do que Deus criou. São sacerdotes de Deus neste mundo, não para matarem e cortarem pescocinhos de carneiros e ovelhas, nem para viverem fazendo cultos assim, andando com a mão para cima, como uns idiotados, 24 horas, não. São aqueles que cultuam a Deus preservando troncos milenares para que não sejam cortados, preservando rios limpos para que não sejam poluídos, limpando rios esgotificados para que tornem a ser fontes de água da vida, preservando todas as coisas, curando as doenças, ajudando a cobrir os que estão sem cobertura, alimentando os que estão de fome morrendo, matando a sede com a glória da água. Esses que são filhos de Deus, cultuando a Deus nos processos de preservação da vida, esses que fazem isso contra o absurdo, todas as coisas cooperam em favor deles. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não notem, eles estão sendo vistos, eles estão sendo observados. Eles só fazem o que fazem porque são entes grávidos da esperança de que serão semelhantes,
Cristo de Deus explodirá neles e eles virarão o impensavelmente extraordinário, porque todas as coisas fazem parte de uma espiritualidade só, porque tudo subsiste num só Espírito. Por isso sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de viverem assim, para terem a sua completude nesse significado, que vai revelar a glória de Deus em nós. Porquanto, aos que de antemão ele conheceu usando uma linguagem do espaço-tempo, que não é nem uma linguagem divina, é só uma linguagem de Paulo, há 2000 anos atrás, para se fazer comunicar com aqueles que só compreendiam passado como passado, presente como presente, futuro como futuro. Por isso ele tenta enfiar Deus na limitação do espaço-tempo e diz, porquanto aos que de antemão no passado conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou supostamente no passado, do espaço-tempo, para nossa compreensão apenas, a esses também chamou na história para nossa compreensão. E aos que chamou na história, a esses também justificou na história, em Cristo, na cruz, embora o Cordeiro já tivesse sido imolado antes da fundação do mundo, para você ver como toda essa história e a narrativa do espaço-tempo é profundamente relativa e é para nós, não é o que é. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou, dando-lhes a garantia de que os sofrimentos do tempo presente, as dores, as lutas, as ambiguidades, os absurdos de hoje, os absurdos de agora, não são para comparar com o eterno peso de glória a vir a ser manifesto através de nós, quando explodirá a Shekinah da ressurreição, a glória eterna explodirá em mim. E esse ser que você vê aqui, com todas as marcas da morte, habitando esse corpinho de morte, de fragilidades, será absolutamente transformado segundo o corpo da ressurreição de Jesus. E eu serei um Cristo de Deus cheio da glória eterna, onde Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, entre os quais você, gostando ou não gostando, estou eu, e sou eu também incluído. Você é Senhor Jesus. Que essa palavra seja compreendida por quem odeia essa palavra. Que pela primeira vez alguns estejam dizendo: era isso, eu não entendia. E pelo amor do teu nome, faze com que esse tomar de ar no coração daqueles que foram assustados pelo tirar do véu, pelo abrir dos olhos, pela chegada da luz, pela revelação, aconteça agora. É o que eu te peço, como milagre, hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.